Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 5 de junho. Uma segunda-feira selvagem, para dizer o mínimo. Agora na Espanha, 21 horas e 27 minutos. No Brasil, 16 e 27 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas três linhas do canal de Keltner. O que segurou a BTC hoje de uma queda mais dramática foi a média móvel de 200 períodos, essa linha laranja aqui, ó. E a mediana do canal de Keltner aqui no semanal. As nossas figuras de acumulação todas romperam para baixo. Agora, o que está segurando a BTC aqui é a média móvel de 200 períodos e a mediana do canal de Keltner. Fizemos a mínima hoje em 25.388. Rompemos para baixo aquela cunha triangular bonitinha que estava se desdobrando no 6 horas e no 4 horas. Agora, só resta definir qual vai ser o próximo movimento aqui no semanal, para tentar identificar qual será a figura de acumulação. Por enquanto, segue vigente aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 até 31 mil dólares, uma onda 4, que se não perder esse topo aqui, ó, tá lá em 25.100, a gente fez a mínima em 25.388. Se perder 25.100, essa onda 4 aqui está descaracterizada também e a nossa sequência ondulacional de Elliott iria para o saco. Mas por enquanto segue vigente, até porque a gente tem uma laje aqui defendendo de uma queda mais brusca, que é a média móvel de 200 períodos no semanal e a própria mediana do canal de Keltner aqui no semanal. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se formou aqui no semanal. Isso é muito bom. Eu nem tinha identificado nas análises anteriores. Pelo meu indicador, o Lianov Future aqui, a gente poderia dar mais uma agulhada para 23 e 24.400 para depois retornar um movimento impulsivo. Mas se a gente agulhar para baixo de 25.100, teria que ser só um pavio para baixo desse patamar, porque se formar um candle aqui abaixo de 25.100, descaracterizaria essa onda 4. Então, por enquanto, segue vigente uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, que precisaria estar travada aqui nesse patamar, não poderia cair muito mais do que isso, para depois iniciar a nossa onda 5 em direção a 36. No gráfico diário ficou muito estranho também a movimentação da BTC, em que pese ela está absolutamente sobrevendida agora. O fato é que a gente está parecendo que está desenhando aqui uma tríplice garfada aqui. Vamos ver se isso aqui não evolui para um W, ou pode eventualmente se transformar numa outra figura de fundo, mas no nosso triângulo explodiu para baixo. O triângulo que estava se formando aqui no gráfico diário explodiu para baixo. Agora a gente está fazendo um fundo duplo com essa agulhada de 12 de maio. A gente fez em 12 de maio 25.811. Hoje a gente fez um fundo em 25.388. Então pode ser que isso aqui seja um W. E aí o retorno, a perninha de retorno seria o centro gravitacional da nuvem em 28 mil e pouco. Mas, considerando a violência dessa corretiva, e o que segurou a BTC com certeza foi o gráfico semanal, ali a MM200 e a mediana do canal de Keltner. O que, considerando a violência, fica no radar a possibilidade da gente estar desenhando uma canaleta virtual de baixa, cujo desenho de baixa pode ter continuidade e aí descaracterizaria inclusive essa onda 4 aqui e iria também descaracterizar a nossa sequência ondulacional de Elliott. Então a gente precisaria defender com unhas e dentes esse topo aqui, ó, em 25.100, já que se perder esse topo, que foi o topo da onda 1, da suposta onda 1, se perdesse esse topo, aí a onda 4 também ficaria descaracterizada. No intraday, a BTC foi só violência para baixo, vamos colocar assim, uma sangria desatada. Mal voltou para ver o VWAP aqui depois de estressar as lowers, voltou, mas depois fez um mega degrau para baixo. Agora é possível que ela acumule até a VWAP, mas ainda não é possível pontificar um movimento de retorno. Precisaria ter um engolfamento no 4 e no 6 horas, algo que não está prestes a acontecer, por assim dizer. No 6 horas a gente travou também o corpo real desse candle vendedor na lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Vocês vejam que a gente havia ameaçado essa lower em dois eventos, na pandemia, no evento pandêmico, na mudança de postura do Fed,
que iniciou esse enxugamento do balanço patrimonial e esse viés ultra hawkish com a taxa básica de juros, e agora nesse processo da SEC contra a Binance e contra o CZ, que promoveu essa bizarrice de hoje. Na seara fática, a SEC processa a Binance e o CZ, o seu CEO, num tribunal federal nos Estados Unidos por operações de valores mobiliários ilegais não registradas. Eu já fiz um vídeo hoje sobre isso. A SEC não foi a primeira, nem vai ser a última investida da SEC. Nitidamente, os reguladores norte-americanos estão querendo expulsar a criptografia da jurisdição norte-americana. Foi a Coinbase eles já investiram contra ecossistemas contra a Ripple, dona do código-fonte da XRP, contra a Tron, contra a própria Paxos, que emite a BUSD. Agora eles startam esse processo contra a Binance, contra o CZ, a Bittrex e a Kraken. A Kraken já avisou que está tirando a sede dos Estados Unidos. Enfim, é preciso que as autoridades e os legisladores norte-americanos regulamentem, ou o destino da jurisdição norte-americana vai ser a expulsão da indústria criptográfica. E o crescimento absurdo do staking líquido de ETH nas DeFis de bloqueio explodiram. Poderia ser um catalisador de alta, mas com a belíssima agulhada de hoje, ainda não foi um catalisador de alta, mas o fato é que esse dado on-chain, no sentido de que o valor líquido de ETH em staking nas DeFis de bloqueio, como Lido Finance, simplesmente explodiu para um recorde absoluto. E uma reportagem aqui na Blockworks dando conta de que é preciso controlar o Gary Gensler, o presidente da SEC, da CVM norte-americana. O homem está descontrolado e tudo que ele vê, ele inicia a investigação e parte para cima, como ele fez hoje contra a Binance e o CZ. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Apple faz parceria com a Disney e lança um fone de ouvido 3D acoplado num óculos VR de realidade virtual. Enfim, a Apple normalmente, quando desce pro Play, não é para brincar, eles descem para agredir. E a Apple anunciou os novos recursos que a próxima geração do iPhone vai ter. É uma bizarrice, vai estar acoplado a esse óculos maluco que eles estão lançando. Os consumidores agora vão poder ter a capacidade de escolher como vão aparecer nos aparelhos alheios. Usuários vão poder personalizar fotografia, posts e como aparecem nas redes de uma forma meio que centralizada, por assim dizer. A empresa também está mudando a forma como as chamadas funcionam. Os usuários também vão poder ter a capacidade de compartilhar contatos, promovendo um barulho simultâneo nos aparelhos, sem essa perda de tempo de ter que anotar o número do outro, ter que colocar o nome do outro. Vai ser algo de poucos segundos. Fez o mesmo barulhinho, aproximou o aparelho, os contatos já estão compartilhados e uma série de outras funcionalidades. A Apple está lançando um recurso Name Drop, que vai permitir que as pessoas compartilhem informação de contato através dessa aproximação com o mesmo barulhinho, sem esse negócio de ter que mostrar QR Code. Enfim, é uma série de inovações. E a Wall Street agora recua de todas as apostas num corte de juros pelo Fed a partir da próxima reunião, que vai se desdobrar nos dias 13 e 14 de junho. Agora não se sabe se vai ser a manutenção da taxa básica no patamar de 5%, ou se eles vão pular, ou se eles vão promover um aumento de 0,25 agora e pular o aumento na próxima reunião. Agora o fato é que não vai haver um corte. Muito provavelmente vai ser no mínimo um aumento de 0,25 ou um salto para a próxima reunião, mas corte não vai haver. E agora o regulador bancário norte-americano está criando uma saia justa junto ao Fed para tentar arrefecer a economia norte-americana ultraaquecida. Eles vão aumentar a exigência de depósito compulsório para os bancos norte-americanos, vai aumentar em 20%, isso vai encarecer em muitos empréstimos
na ponta final dos consumidores, para empresas e pessoas físicas. O fato é que seria uma tentativa assim, meio translocada, por assim dizer, de controlar o crescimento da economia. Esses 339 mil novos empregos deixou os reguladores, principalmente o Fed, meio que em polvorosa, porque a inflação não consegue ser dominada, ela já é um novo normal nos Estados Unidos e agora eles querem aumentar o compulsório dos depósitos bancários para poder dar uma freada no crédito e assim talvez frear a economia. Pessoal, a BTC segue aqui acumulando, deu uma agulhada, mas ainda segue respeitando a lower da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica. As 3 únicas oportunidades em que essa grade foi desafiada foi somente no evento pandêmico, na mudança de postura do Fed, depois deu mais uma agulhada e voltou em menos de um dia, e agora nesse processo contra a Binance e contra o CZ, o seu CEO. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.